bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Pamela, sou a mãe do Richard aqui do canal Meu Anjo Azul. Se você chegou aqui por acaso, não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Bom, gente, o tema do vídeo hoje é ecolalia, ou ecolalia, como algumas pessoas falam. Vocês vêm me perguntando muito também no Instagram sobre ecolalia, e então eu vim contar um pouquinho pra vocês aqui como que era com o Richard. Ecolalia é um distúrbio da linguagem, comportamento repetitivo, repetição da fala do outro, repetição do que vê, do que ouve. Por exemplo, tá assistindo um desenho, o que vê lá no desenho fica repetindo. Ou, por exemplo, se você vai perguntar pra criança, igual acontecia com o Richard, eu perguntava pra ele: Richard, você quer água? Richard quer água. Ele não falava sim, mamãe, sabe? Uma resposta direta. Ele falava exatamente a frase que eu falava. Então, isso se chama ecolalia, gente. Muita gente fica muito preocupada com a ecolalia, mas tem maneiras de você ir lidando com a criança nessa fase. E eu não acho, gente, ecolalia o absurdo do mundo, assim, meu Deus, meu filho tem ecolalia. Dependendo do caso, dependendo do ponto, assim, eu não acho algo grave, acho algo ruim. Por quê, Pamela, você tá falando isso? Muitas mães e muitos pais gostariam muito que o seu filho falasse. E o sinal da ecolalia é sinal de que o seu filho fala. Se o seu filho repete tudo aquilo que escuta, que vê, o seu filho fala. Muitos pais gostariam que o seu filho falasse, pelo menos em ecolalia. Muitos gostariam. Então, eu nunca reclamei, gente, que o Richard tinha ecolalia, sabe? Claro que em alguns pontos incomoda algumas coisas, mas é só você ir treinando com a criança. A fono, ela tem algumas atividades que dá pra fazer com a criança, que vai melhorando isso. Então converse com a sua fonoaudióloga, mas não ache que esse é o pior problema que existe pro seu filho, porque não é, gente. Em partes, a ecolalia é um sinal positivo pro seu filho que tem autismo, porque você sabe que o seu filho está falando, você sabe que o seu filho fala. Então não reclame, sabe? Não fique reclamando. Ai, meu Deus, tem gente que me procura no direct desesperada porque o filho, a filha tá com ecolalia. E eu vou e passo o meu ponto de vista, a pessoa não tinha pensado por esse lado. Então, não se desespere, mamãe e papai. Pelo amor de Deus, não é o fim do mundo, tá? O Richard tinha quando era pequeno. E a gente achava estranho, sabe? Desde que ele aprendeu a falar, tudo que a gente falava, ia perguntar pra ele, ele falava exatamente o que a gente falava. Mas aí a gente começou a fazer fono, e a fono foi falando pra gente, né? E o que a gente fazia com o Richard? Eu sempre tava corrigindo ele, sabe? De uma maneira leve, tá, gente? Cuidado na hora da correção também. Então eu ia e perguntava pro Richard: Richard, você quer água? Richard, quer água? E eu falava: não, Richard, você tem que falar assim: sim, quero água, sabe? Aí ele começou a repetir as coisas que eu falava. Então eu pegava, falava a frase pra ele e depois falava pra ele como que ele tinha que falar e pedia pra ele repetir. Então assim, gente, aos pouquinhos ele foi se adaptando, se acostumando. Não é da noite pro dia. Às vezes eu venho aqui e dou algumas dicas pra vocês. Muitas pessoas: eu tentei, não deu certo, eu tentei durante um mês, não deu certo, gente. Trabalhar com as nossas crianças com TEA é um trabalho de formiguinha, como eu sempre digo e sempre vou dizer. É devagar, é aos poucos. Não é tipo em um mês, em 2 meses, 3 meses que você vai ver resultado. É aos poucos, você continua trabalhando em cima daquilo. Pamela, 3 meses aqui tentando nada. Continua, é assim. Continua 1 ano, 2 anos, 3 anos. Gente, demora, mas lá na frente você vai ver o resultado, pode ter certeza, você só não pode desistir. Desistir não é uma opção. Então, continua. É igual o cantinho da disciplina, que eu falei que eu faço com o Richard. Muitas pessoas falaram que tentou, Pamela, eu tentei durante uma semana, não deu certo. Então você não tentou. Você tem que continuar. Com o Richard também. Muitas pessoas falaram, eu colocava meu filho lá, ele saía correndo e não voltava mais. Sim, o Richard também, eu botava ele lá de novo. Ele saía, eu botava ele lá de novo. Ele saía, eu botava ele lá de novo. 30 vezes se fosse preciso. Até que ele foi se acostumando. Até que ele foi entendendo, aos poucos foi entendendo. Não foi com 1 semana, 2 semanas. É coisa demorada, gente. Trabalhar com os nossos filhos, às vezes é um pouco demorado, é um pouco mais lento, mas faz parte. É o jeitinho deles, cada um tem seu jeitinho, cada um tem o seu tempo. Então a gente tem que aprender a identificar e respeitar isso. Não se preocupe com a ecolalia. Não fique frustrado por causa disso, por conta disso. Agradeça, só agradeça a Deus que o seu filho fala e tenta trabalhar em cima disso, sabe? Não haja como se isso fosse um problema grandioso, assim, gigante.
trabalha em cima disso, conversa com a fono, conversa com a terapeuta, o que pode fazer para estar ajudando, exercícios. Faz isso que eu fazia com o Richard, continua tentando durante meses, anos se for preciso. O Richard com uns 7, 8 anos mais ou menos, ele já começou, sabe, responder sem ecolalia. De vez em quando acontecia, sabe, dele ter uma coisinha ou outra ali, mas aí ele já foi começando a responder. A gente lá ali, ó, em cima dele. Perguntava as coisas pra ele, ele falava da maneira errada e a gente ia, corrigia e pedia pra ele repetir da maneira certa, mas de uma maneira leve, como eu falei. E ele foi acostumando, que era assim que ele tinha que responder. Sim, não, quero, talvez, não tô afim agora no momento. E ele foi aprendendo a dialogar com a gente. Aí você me pergunta, Pamela, mas isso tem que ser tratado? Sim, tem que ser tratado, gente. Como eu disse, com a profissional, você mesmo, você, seu marido, seus familiares que tá em casa, você e sua esposa, vai aos poucos corrigindo essa criança. Por quê? Pode sim atrapalhar eles na parte de interação social, porque se ele vai para a escola e se essa criança vai para a escola e fica só repetindo o que os outros falam, ele não consegue ter uma interação social. Então atrapalha? Atrapalha. Tem que ser corrigido? Tem que ser corrigido. É algo que não pode deixar também. Ele tem ecolalia, deixa aí. Não, uma hora acaba. Não. Tem que ser corrigido, porque senão não vai acabar. Pode ser que sim, futuramente vai sozinho, ele vai aprendendo, mas com muita mais dificuldade. Mas se você não dá um incentivo, não dá um estímulo, não conversa com essa criança, não conversa com um profissional para te ajudar, isso pode atrapalhar essa criança, por exemplo, nas relações na escola, na hora de brincar, com os amiguinhos, com os coleguinhas da escola que vai em casa. Então tem isso também, tá, gente? Como eu disse, não é um bicho de 7 cabeças, mas também é algo a levar em consideração e num profissional, sim, tá bom? Tem vários tratamentos multidisciplinares que ajudam nessa questão, terapias em grupos também ajuda bastante. Então procura aí na sua cidade onde você mora, o CRAS, alguma ONG, algum lugar que tem esse tipo de tratamento, que tem terapeuta ocupacional para você ir conversar com ela, conversar em grupo também é muito bom. Esquece de comentar que o seu filho, sua filha tem ecolalia? Já teve? O que você fez para ajudar? Conta aqui pra mim. Então, não esquece também de deixar o seu joinha e seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!